Retornando aqui em apreciação o projeto de lei número 1154 de 2019, eu indago aqui ao deputado Gil Pereira. Como voto, deputado Gil Pereira. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado Oswaldo Lopes. Deputado Oswaldo Lopes não está presente. Como voto, deputado Leninha. Voto sim, presidente. Deputado Noraldino vota sim. Está aprovado o parecer. Projeto de lei número 2.741 de 2021, que declara de utilidade pública a Associação Ambientalista Samambaia, com sede no município de Ipatinga. Autoria, deputada Rosângela Reis. Relator, deputado Noraldino Júnior. Situação, parecer pela aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Como vota, deputado Gil Pereira. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputada Leninha. Sim, presidente. Deputado Noraldino vota sim. Está aprovado o projeto. Projeto de lei número 2.776 de 2021. Declara de utilidade pública a organização não governamental Anjos de Patas Matipó, ONG APM, com sede no município de Matipó. Autoria, deputado Oswaldo Lopes. Relator, deputado Noraldino Júnior. Situação, parecer pela aprovação. Em votação, em discussão, não há oradores inscritos. Em votação, o projeto. Como vota, deputado Gil Pereira. Voto sim, presidente. Como vota, deputado Leninha. Sim, presidente. Deputado Noraldino vota sim. Está aprovado o parecer do projeto de lei número 2.776 de 2021. Projeto de lei número 2.777 de 2021. Declara de utilidade pública a Associação Protetora de Animais de Cana Verde, com sede no município de Cana Verde. Autoria, deputado Oswaldo Lopes. Relator, deputado Noraldino Júnior. Parecer pela aprovação. Em discussão, não há oradores inscritos. Em votação, como voto, deputado Gil Pereira. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Leninha. Sim. Deputado Noraldino Júnior vota sim. Está aprovado. Projeto de lei número 2.845 de 2021, declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Valorização da Vida Animal Arca de Noé Nova Serrana, com sede no município de Nova Serrana. Autoria, deputado Oswaldo Lopes. Relator, deputado Noraldino Júnior. Parecer pela aprovação. Em discussão, não há oradores inscritos. Eu indago o deputado Gil Pereira como vota. Presidente. Sim, presidente. Como vota, deputado Leninha. Sim. Deputado Noraldino vota sim. Está aprovado o projeto. Projeto de lei número 2.901 de 2021, declara de utilidade pública a Associação Quatro Patas, com sede no município de Santa Juliana. Autor, deputado Dorgal Andrade. Como relator da matéria, opinei pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Constituição de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Em votação, como voto, deputado Gil Pereira. Sim, presidente. Votação, salvo emenda. Como voto, deputada Leninha. Sim, presidente. Como voto, deputado Gil Pereira, salvando a emenda. Sim, presidente. Deputado Noraldino Júnior vota sim. Está aprovado o projeto de lei, salvo emenda. Em votação, a emenda pelo processo nominal. Como vota, deputado Gil Pereira. Sim, presidente. Como vota, deputada Leninha. Sim. Deputado Noraldino Júnior vota sim. Está aprovado o projeto com a emenda número 1. Sobre a mesa, os pareceres de redação final do projeto de lei dos projetos de lei número 733 de 2019 e 1995 de 2020. Em discussão, os pareceres. Encerra a discussão. Em votação, os pareceres, cada um por sua vez.
O deputado que desejar votar contrariamente, favor manifestar no microfone. Não havendo manifestação contrária, declaro aprovado os pareceres. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Indago aos membros se podemos fazer a votação dos requerimentos em bloco, podendo ser destacada qualquer matéria. Como opina o deputado Gil Pereira? Pode sim, presidente. Como opina a deputada Leninha? De acordo. O deputado Noraldino opina favorável. Sobre a mesa, o requerimento da deputada Ana Paula Siqueira. A deputada que este subscreve requer, nos termos regimentais, seja encaminhada ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais pedido de informações sobre denúncias de lançamento de esgoto sem tratamento no Ribeirão de Feixos e no entorno da Estação Ecológica de Feixos, ocorrida na 10ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável dessa Casa, que debateu a importância hídrica da Estação Ecológica de Feixos e sua expansão. Requerimento da deputada Ana Paula. A deputada que subscreve requer, nos termos regimentais, que sejam encaminhadas às deputadas e aos deputados desta Casa as notas taquigráficas da 8ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a importância hídrica da Estação Ecológica de Feixos e a sua expansão, para conhecimento. Em votação, os requerimentos. Os deputados que desejam votar contrariamente, favor manifestar. Não há manifestação contrária. Estão aprovados os requerimentos. Passa a presidência a deputada Leninha para fazer leituras de requerimentos de nossa autoria. Obrigada. Com a palavra o deputado Noraldino. O deputado que subscreve requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Agropecuária e Agroindústria para debater os efeitos do aquecimento global no Estado de Minas Gerais e os impactos na agricultura sustentável, principalmente no norte de Minas. Requer que sejam convidadas as seguintes autoridades: secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, presidente da Emater, representante do Consulado do Reino Unido em Minas Gerais, presidente da AMANS, da FAPEMIG, Emater, IDENE e DENOX, secretários municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Montes Claros e o jornalista Luiz Ribeiro, do jornal Estado de Minas. Requerimento dos deputados Carlos Pimenta, deputado Eli Grilo, deputado Noraldino Júnior. Os deputados que subscrevem requerem, nos termos regimentais, seja realizado debate público conjunto com a Comissão de Agropecuária e Agroindústria sobre os efeitos do aquecimento global na agropecuária do Estado de Minas Gerais e medidas possíveis de mitigação dos impactos e convivência com as mudanças climáticas, em especial no norte de Minas. Requerimento, o deputado que subscreve requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, pedido de providência para que sejam enviados reforços para combater o incêndio que atinge o Parque Estadual da Serra do Papagaio nas cidades de Alagoa e Airuoca, área nativa no importante bioma de Mata Atlântica em nosso estado. Lidos os requerimentos. Presidente. Pela ordem, deputado Carlos Pimenta. Pela ordem. Presidente, eu não faço parte mais dessa comissão, não tenho direito a voto, mas eu gostaria muito de agradecer a Vossa Excelência pelo acolhimento a esse requerimento que nós apresentamos. O mesmo requerimento foi apresentado ontem à Comissão de Agricultura e a nossa ideia é promover um debate de alto nível, com participações de estudiosos, de pessoas, de autoridades, tanto do Estado quanto da União, para que a gente possa entender os efeitos dessas alterações climáticas que estão acontecendo e que nos preocupam muito. E coincidentemente, nessa reunião, nós temos aqui a presença de 4 deputados estaduais, todos eles lá do norte de Minas,
E nós estamos vivendo lá um período muito complicado. É claro que a gente está sempre esperando que todos os anos a gente venha a ter uma seca lá na região do norte de Minas. Mas essa seca atual e as perspectivas daqui para frente, com repercussões negativas, importantes e preocupantes sobre a produção agrícola de Minas Gerais, sobre a situação do meio ambiente, com as nossas nascentes secando, com os nossos rios já não correndo mais, e com os estudos que eu vou passar às mãos de Vossa Excelência, feita pelo Estado, pela SEMAD, nós vamos enfrentar aí um período muito drástico, muito difícil daqui para frente. E esse estudo é uma reunião, uma audiência comum da Comissão de Meio Ambiente e Agropecuária, que vamos realizar. Eu vejo aqui, inclusive, e coincidentemente, nós estamos recebendo aqui o deputado federal Pinheirinho, que é votado lá no norte de Minas, Pinheirinho. E a nossa preocupação é com essas mudanças climáticas e a repercussão dela aqui em todo o estado de Minas e principalmente lá na nossa região. Então, um debate que está sendo feito, mediado pela Casa, autorizado pela Presidência. Não será um simples debate de 1 hora, mas um processo de debate em que nós vamos ter aqui a apresentação de estudos feitos pelo cônsul da Inglaterra, aqui em Minas Gerais, e eles têm um estudo que eu fiquei impressionado, né, com o que foi feito, com o que está projetado. Eu vou te passar depois as suas mãos, vou te encaminhar, e esse debate se faz extremamente necessário. Eu acredito muito na providência divina, eu acredito muito que não é à toa que o senhor está aqui, e o senhor sendo votado naquela região, bem votado, um deputado, embora muito jovem, mas de uma personalidade muito marcante, muito discreto, mas muito atuante, né, na sua personalidade. Então, eu queria já estender os convites que vou fazer pessoalmente. Então, presidente, fiz questão que o senhor assinasse esse requerimento, e esse debate deve acontecer agora no mês de setembro para outubro. Ele será preparado a muitas mãos, com muito zelo, com muita responsabilidade, com muito cuidado, para que a gente possa produzir uma peça fundamentada na ciência, em estudos, e através desse debate, nós nos prepararmos para o pior. Só terminando, presidente, uma parte desse estudo diz claramente que o que nós temos hoje de geração de energia hidrelétrica, através aí desse método que já não tem mais condição nenhuma, nós não podemos confiar mais nas águas, nas chuvas. Essas grandes barragens, elas serão usadas apenas para represamento de água de abastecimento humano. Então, é muito drástico, é muito triste, é muito preocupante, e eu quero que a Assembleia saia à frente e Minas Gerais possa, com os pés no chão, com a visão no futuro, nós possamos fazer uma discussão de altíssimo nível. Muito obrigado. Obrigado, deputado Carlos Pimenta. Eu coloco, então, em votação os requerimentos lidos pelo deputado Noraldino em processo simbólico. A deputada e o deputado que desejar votar contrariamente, favor manifestar-se no microfone. Aprovado os requerimentos e devolvo a presidência ao deputado Noraldino. Muito obrigado, presidente exercício, deputada Leninha. Eu agradeço as palavras do deputado Carlos Pimenta, um grande parceiro dessa comissão, e reitero aqui as suas colocações em relação ao nosso ilustre deputado federal aqui presente, deputado Pinheirinho, a quem eu tenho uma consideração muito grande e um respeito muito grande, não só pela sua pessoa, mas também pelo seu mandato, um mandato que tem sido destacado pelas ações em prol de Minas Gerais. Então, deputado Pinheirinho, seja muito bem-vindo nessa comissão. Vossa Excelência é muito bem-vindo nessa casa e quero aproveitar para parabenizar todo o trabalho que Vossa Excelência tem feito nesse mandato e pelo destaque que o seu trabalho tem sido no Estado de Minas Gerais. Deixo aqui as nossas considerações. Então, passamos agora à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende
audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a construção e as perspectivas do complexo minerário denominado Bloco 8, da Sul-Americana de Metais, SAM, que pretende explorar minério de ferro na região norte de Minas. A presente audiência pública se destina a debater as perspectivas do complexo minerário denominado Bloco 8, que a empresa Sul-Americana de Metais pretende instalar nos municípios de Grão-Mongol, Padre Carvalho, Fruta de Leite e Josenópolis, na região norte de Minas. Para contextualizar a discussão, cumpre inicialmente esclarecer algumas informações relacionadas à mineradora e ao empreendimento. A SAM é uma empresa brasileira com sede em Minas Gerais, criada em 2006. A mineradora é controlada pela companhia chinesa Hombridge e possui escritórios nas cidades mineiras de Salinas, Grão-Mongol e Belo Horizonte. O projeto Bloco 8 tem origem em um plano anterior da empresa para a região, denominado Projeto Vale do Rio Pardo. O projeto Vale do Rio Pardo foi objeto de grande controvérsia. Houve questionamentos importantes da população, tanto em relação ao local de sua instalação, uma área de conflito pela escassez de recursos hídricos, como em função dos impactos ambientais negativos que ele poderia acarretar. Em abril de 2016, o projeto teve seu licenciamento negado pelo IBAMA, que considerou que os impactos negativos e os riscos ambientais, os quais poderiam estar expostos às comunidades vizinhas e ao meio ambiente, não permitiriam que se atestasse a viabilidade ambiental do empreendimento. Em 2017, a SAM reformulou o projeto, que passou a se chamar Bloco 8. Na nova versão, o empreendimento abrange mina a céu aberto, usina de tratamento com o objetivo de aumentar o teor médio de ferro para 66,5%, barragens de água de rejeito, adutoras de água e linha de transmissão de energia elétrica. Com o novo formato, foram formalizados 2 pedidos de licenciamento ambiental, um para o complexo minerário em nível estadual e outro para o mineroduto em nível federal. Em 2018, essa conduta foi questionada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, da União, que ajuizaram a ação civil pública contra a fragmentação do licenciamento ambiental do empreendimento. A ACP considerou que o IBAMA deveria ser o órgão responsável pelo licenciamento global, a fim de permitir a avaliação integral dos impactos ambientais diretos e indiretos de todas as estruturas. A matéria é de enorme relevância e tem estado fortemente presente nos debates dessa Casa nos últimos anos. Em janeiro de 2020, a Justiça Federal acolheu o pedido de ação e determinou a suspensão dos licenciamentos que corriam em separado. Em maio de 2021, após diversas tentativas de conciliação, SAM Mineração e Ministério Público de Minas Gerais firmaram um termo de compromisso que prevê o acompanhamento próximo do licenciamento. Além de inúmeros requerimentos com pedidos de providências e informações aos órgãos e às autoridades competentes, o assunto também foi objeto de questionamento nas últimas edições do Assembleia Fiscaliza. Na edição mais recente, em junho deste ano, a secretária de Estado de Meio Ambiente, Marília Carvalho de Mello, informou que o Estado recebeu a delegação da União para licenciar o mineroduto e que o processo, no momento, está parado enquanto se aguarda a formalização do EARIMA pelo empreendedor na Secretaria. A pedido dos nobres colegas, deputada Leninha e deputado Gil Pereira, abrimos as portas dessa Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para que esse importante debate seja estabelecido, reunindo representantes dos principais envolvidos ligados ao empreendimento e os seus impactos, positivos ou negativos, em especial acerca da questão ambiental. Esperamos que os convidados dessa audiência e o público que nos assiste pela TV Assembleia e pelo YouTube possam contribuir para esclarecer as dúvidas da população mineira sobre o tema e para enriquecer o debate sobre esse empreendimento, ouvindo os argumentos contrários e favoráveis ao projeto para que o ambiente democrático dessa Casa seja fomentador do espírito do contraditório. Como nós temos nessa importante audiência pública um número significativo de convidados, eu terei de reduzir as contribuições iniciais e a abertura dessa importante reunião. Deputada Leninha está presente e foi uma das autoras desse requerimento, juntamente também com o deputado Gil Pereira, que formalizou um outro requerimento para debater esse mesmo tema. Eu passo as palavras para a consideração inicial à deputada Leninha,
por 5 minutos. Logo após, passo a palavra ao deputado Gil Pereira por 5 minutos. Após essa declaração inicial, eu passo a palavra para a secretária Marília Carvalho de Mello, que fará a sua apresentação inicial, e logo após essa apresentação passará a fazer parte desta mesa, representando aqui a secretária Marília Carvalho de Mello, a subsecretária da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, no lugar da secretária Marília Carvalho de Mello. Para suas considerações iniciais, passa a palavra a deputada Leninha. Obrigada, presidente. Eu queria, nessa tarde, saudar os que também nos acompanham pela TV Assembleia, mas saudar o deputado Pinheirinho. Em nome dele, eu saúdo o deputado Patrus, Padre João, que estão acompanhando também essa audiência. Em nome do presidente deputado Noraldino, eu cumprimento meus colegas parlamentares e, em nome da Marília, cumprimento os demais convidados para essa audiência. Hoje também é um momento muito importante para nós que defendemos o meio ambiente e pessoas e a biodiversidade. Agora, às 14 horas, o Supremo está votando a tese do marco temporal e os povos indígenas estão em Brasília. Então, nossa solidariedade aos povos originários, guardiões da biodiversidade. Mas o que nos traz hoje, provavelmente uma das primeiras audiências, porque, inclusive, na Comissão de Direitos Humanos, estamos aprovando uma diligência oficial para ouvir as comunidades atingidas por esse empreendimento. Queria saudar também o Marcelo Galo, deputado federal da Bahia, porque é uma articulação entre Minas e Bahia, no sentido de acompanhar, de resistir a esse empreendimento que para nós é muito caro. Eu sou do semiárido mineiro, nasci durante mais de 30 anos, vendo mulheres carregando lata d'água na cabeça, comunidades inteiras esperando carro-pipa, e quando o prefeito não era favorável à comunidade, ela passava sede, ou teria que comprar carro-pipa para ter água em casa. Eu estou falando de uma região que todo mundo sabe que o problema não é a distribuição, não é a quantidade de chuva, mas a distribuição irregular dela. Estou falando de uma alta concentração. Estou falando de uma região que, na década de 70, com o incentivo da Sudene, o cerrado e a caatinga foi colocado no chão para dar lugar a maciços florestais em área de recarga, comprometendo a questão hídrica da região. Estou falando da mineradora em Riacho dos Machados, a mineradora do ouro, que prometeu muito emprego, que colocou milhões de condicionantes no documento para aprovação da licença, mas vai lá hoje. Veja o que aconteceu na cidade de Riacho dos Machados. Empregos gerados não para o povo do lugar, empregos gerados para a mão de obra especializada de fora da região. As pessoas não têm água para beber, a água que tem é para lavar o ouro que sai da região. Então, nós estamos cansados de muitas promessas de emprego, de redenção, de desenvolvimento, inclusive pensado pelos de fora, que expropria dos nossos recursos e deixa um rastro de destruição, pobreza, miséria e um passivo ambiental irrecuperável. Os maciços florestais ficaram 20, 30 anos no norte de Minas, os contratos de arrendamento acabaram e deixaram para trás muita erosão, muito solo empobrecido, muito rio seco e muita comunidade sem água. Esse projeto da mineração está há 10 anos para ser licenciado. O que mudou em 10 anos, minha gente? Mudou foi o índice pluviométrico da região? Está chovendo mais? Os rios estão correndo novamente? O povo deslocou do lugar? Não. Em 10 anos nada mudou. Por que esse projeto volta novamente? No momento em que nós estamos discutindo, basta de Brumadinho, basta de Mariana. No momento que nós estamos discutindo que Minas Gerais precisa pensar outra economia, não dependente do minério, mas de economia criativa, de economia que valorize o povo no seu lugar. E eu estou falando de uma região que resta pouca água. Reuni com os vacarianos do rio Vacaria, estamos reunindo com as pessoas, e o drama relatado por eles é de que a gente não acredita em promessas de condicionantes que vão resolver o problema daquela região. Quem conhece a minha trajetória e meu compromisso com um projeto de vida, não de morte, sabe muito bem que eu não poderia me silenciar diante desse empreendimento. E o nosso projeto do bem viver, de uma política pública para todos e todas, principalmente para os mais fracos, passa, inclusive, pelo cumprimento da 8169, de um processo de consulta prévia,
que as comunidades possam ser ouvidas. Não o que nós estamos vendo, a empresa chegando em todo lugar da região, ofertando coisas que são passageiras na nossa avaliação. Quem vai garantir água daqui a 18 anos? Porque o tamanho do empreendimento é assustador. É pegar a água do semiárido de uma região seca para empurrar minério para a Bahia e para a China. Nós estamos falando da água, um elemento sagrado, um elemento importante para as comunidades. Só quem vive a seca, só quem vive o drama daqueles que não têm água para beber, nem para dar aos bichos, nem para plantar, sabe do que eu estou falando. Uma evidência, inclusive, que são 1,5 bilhões de toneladas de rejeito em apenas 18 anos. Nós estamos falando de um consumo altíssimo de água da região. Aí quer fazer barragem no rio Vacaria, que é um rio seco. Aí o rio Pardo, que é um rio que deságua na Bahia, que é interminente. É um rio Jequitinhonha, que já sofreu com a barragem de Irapé e continua sofrendo. Então não há nada mais precioso. Não é dinheiro, não é o minério, não há nada mais precioso do que a vida e do que a água. O nosso lamento, a nossa posição, que segue firme nesta comissão, nas demais comissões dessa casa, acionando, inclusive, mecanismos internacionais de direitos humanos, que, para nós, a água é um direito humano fundamental, e por isso nós estamos aqui para fazer a defesa das águas de uma região que não tem água, das águas de comunidades que passam sede durante décadas, cujo desenvolvimento foi pensado pelos de fora, ignorando a sabedoria, o conhecimento dos de dentro. Ao povo geraizeiro, ao povo vacariano, ao povo da Caatinga, esse povo que foram os guardiões dessa biodiversidade tão fraca por falta de incentivo público, por falta de política pública, esse povo bravo e guerreiro, de pé, seguirá resistindo, seguirá na luta para que eles possam continuar sobrevivendo onde eles sempre estiveram e onde eles sempre se mantiveram nessa sua produção, enfim. Estamos falando de um empreendimento que vai secar de 35 a 70 nascentes. Já não existe nascente. Os rios estão cortados. O comprometimento de um projeto que ignora uma realidade. Por isso que ele levou, na minha avaliação, foi reprovado por 10 anos. Por isso a gente espera muito esse relatório técnico-ambiental, que a gente espera que confirme os relatórios anteriores da inviabilidade ambiental. Projeto bonito, mas não cabe numa região como a nossa. Um projeto pode trazer emprego para os de fora. Um projeto que pode trazer a redenção, mas numa região como a nossa, não se encaixa. Não se encaixa ambientalmente, não se encaixa socialmente. E, às vezes, a avidez por dinheiro, às vezes a avidez, de um capital internacional investido numa região como a nossa, pode trazer, de fato, na nossa avaliação, injustiça, crime, violência e, acima de tudo, a morte. Para uma região tão bonita como Gamagol, poucas cachoeiras existentes nessa região. Interromper a senhora um minuto, só porque eu tenho que fazer a condução dentro desculpa. do previsto. Não, só avisar que a senhora vai ter, depois da explanação também dos convidados, o tempo também para debater. Então... Ok, obrigada. Eu sigo aqui até nas considerações finais, vou ouvir os convidados. Obrigada, presidente, desculpa aí. Eu peço desculpa aqui à deputada, só porque tem muitos convidados presentes, e eu peço para que a assessoria da comissão possa fazer a campainha quando faltar 30 segundos para a finalização da fala de cada convidado. Eu quero registrar a presença aqui, a presença já registrada e presente conosco aqui a secretária Marília Carvalho de Mello, o senhor Duílio Silva Campos, subsecretário de Direitos Humanos, da Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a senhora Ana Cláudia da Silva, defensora pública, representante da Coletiva de Mulheres Defensoras de Estado de Minas Gerais, da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. A senhora Maria Dalce Ricas, superintendente da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente. O senhor Pedro Paulo Ribeiro Mendes de Assis, superintendente substituto do IBAMA do Estado de Minas Gerais, representando aqui o nosso superintendente Enio Marcos Brandão. O senhor Diego Antônio Braga Fagundes, prefeito da Prefeitura Municipal de Grão-Mongol.
o deputado federal Padre João, da Câmara dos Deputados, o deputado federal Pinheirinho, deputado federal, nosso representante aqui de Minas Gerais, juntamente com o Padre João, o senhor João Paulo Braga, presidente do Instituto Integrado de Desenvolvimento Econômico, INDE, o senhor Aldair Pereira de Almeida, representante das comunidades tradicionais geraizeiras do território de Vale das Cancelas, a senhora Luzia Alane Rodrigues Dias, representante da Comissão Pastoral da Terra, a senhora Gisele Andrade, representante da Sul-Americana de Metais, o senhor Éder de Silvio, representante da Sul-Americana de Metais, a senhora Aline Gomes Rua Santos, da Coordenação Estadual do Movimento dos Atingidos por Barragem, o senhor Orlando dos Santos, gerazeiro agricultor de Novo Horizonte e representante da articulação Rosalino, o senhor José Nilson Bispo de Sá, presidente da Associação dos Municípios da área da Sudene, em Minas Gerais, deputado federal Patrus Ananias, da Câmara dos Deputados, o senhor Reinaldo Júlio Casotti, empresário no ramo de reflorestamento, e o senhor Daniel Ardson, coordenador regional das Promotorias de Justiça de Meio Ambiente das Bacias do Rio Verde e Pardo. Eu passo a palavra agora para suas considerações iniciais para o deputado Gil Pereira. Antes, eu vou mencionar aqui a presença da nossa subsecretária, que estará representando a nossa secretária, a subsecretária Ana Carolina, o nosso representante aqui da FEAM, o diretor da FEAM, nosso querido amigo Renato. E agora eu passo as palavras para as considerações iniciais para o deputado Gil Pereira, pedindo ao deputado para que o deputado, depois o deputado vai ter condições de debater no meio da audiência, mas que o deputado possa seguir aí os 5 minutos destinados à sua explanação inicial. Com a palavra, o deputado Gil Pereira. Quero parabenizar nosso presidente, Noraldino, na sua pessoa, cumprimentar todos os colegas deputados estaduais, cumprimentar o deputado federal também, nosso amigo Pinheirinho, o Padre João, e também o nosso bocaiuvense, Patrus Ananias. Na pessoa da secretária Marília, quero cumprimentar todos os secretários e órgãos do Estado de Minas, também federal. Presidente, a deputada Leninha fez a sua colocação e eu também fiz esse requerimento para que a gente pudesse ouvir os dois lados, né? Cumprimentar toda a comunidade da região de Gromogol e dizer que desde 2011, quando fui secretário de Estado, naquela época do desenvolvimento do Vale de Jequitinhonha, fui procurado para que pudesse, tanto é que ele teve várias alterações, mas eu quero colocar uma alteração que eu coloquei desde o início. A SAM, no início, tinha colocado que no seu projeto que ia tirar água da barragem de Irapé. Eu falei assim, não contem com o meu apoio para tirar água da barragem de Irapé. Tem a barragem de Vacaria, uma barragem prometida pelo DENOX há mais de 50 anos. Se vocês quiserem, né, o nosso apoio, que eu sou favorável a todo desenvolvimento, desde que ele seja sustentável, seguro e que gere, logicamente, empregos para a região, gere receitas para o município e, logicamente, leve o desenvolvimento econômico. Eu, todos sabem, sou um grande apoiador ser contra, né, a questão ambiental. Então, fui no Ministério de Minas e Energia, no Ministério do Desenvolvimento Regional, procurei o então ministro Fernando Bezerra.
Deputado Gil Pereira, a conexão de Vossa Excelência está caindo. Vamos. Pode. Oi. Então, pode falar, deputado. Estamos ouvindo. Uma solicitação que eu fiz para ele é que pegasse a barragem de Vacaria, que todos sabem, o Estado e o DENOX não tem condição de concluir desde aquela época, e pedimos para que pudesse passar para o Estado de Minas Gerais. Isso foi feito, documentado, e uma das tratativas que fizemos com a empresa, que ela assumisse a construção dessa barragem. E foi feito, nesse encaminhamento, 60% da água ficaria com o empreendedor e 40% ficaria para a Copasa, Copanor e, logicamente, para os municípios. Uma outra exigência que nós fizemos foi que as pessoas, né, que fossem atingidas, elas pudessem ter 1.000 hectares de água e de perímetro urbano de irrigação para que pudesse irrigar. Então, foi feito também essa tratativa. Deputado Gil Pereira, a sua conexão está falhando. Posteriormente, infelizmente, né, tivemos essa calamidade em Mariana e posteriormente por Madinho, e o projeto hoje mudado e hoje com aprovação, né, lá no Ministério Público do Estado. Então, eu tenho certeza que todo aprimoramento, e ele vai ser realmente produtivo para a nossa região, vai passar, lógico, pelo crivo da Secretaria do Meio Ambiente, da nossa competente secretária Marília, e tendo a viabilidade, eu acho muito importante para a nossa região. Vai gerar 6.200 empregos diretos quando da obra, né, do investimento, e posteriormente e aproximadamente 2.000 empregos definitivos. Hoje o CEFEM é muito importante para o Estado de Minas Gerais, para que possamos pagar os professores, os funcionários públicos em dia e, logicamente, levar desenvolvimento para a nossa região do Norte de Minas. Então, é um projeto que tem uma viabilidade, desde que, volto a falar, tenha sustentabilidade, possa ter 100% de segurança e, logicamente, possa gerar empregos para a nossa região. Eu quero agradecer a todas as pessoas, né, que estão lutando por esse projeto. Volto a falar, é um projeto que vai gerar desenvolvimento para Gromogol, para o Norte de Minas. Tem aí o nosso João Paulo do INDE, que está bem, que tem nos apoiado para que esse empreendimento possa vingar. São 2,2 bilhões de dólares que serão injetados na nossa região. Então, finalizando, presidente, quero parabenizar Vossa Excelência por essa audiência pública e, logicamente, na hora dos debates, nós vamos, né, dar sequência à nossa fala. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pelas considerações iniciais, deputado Gil Pereira. Eu registro aqui a presença da deputada Celisa Viola, da deputada Leninha, do deputado Gil Pereira, deputado José Reis, deputado Carlos Pimenta, deputado Arlen Santiago e o deputado Virgílio Guimarães. Também remotamente o deputado Patrus Ananias e o deputado Padre João. E presencialmente aqui, deputado Pinheirinho. Nós passaremos agora para as suas considerações iniciais a secretária de Estado de Meio Ambiente, senhora Marília Carvalho de Mello, que logo após será aqui substituída pela subsecretária Ana Carolina. Logo após as colocações da secretária, eu vou passar a palavra para os deputados presentes por 3 minutos e logo depois a empresa terá a oportunidade de fazer a sua explanação sobre o projeto, para que depois os outros convidados e os membros da mesa
possam participar desse debate. Com a palavra, a secretária de Meio Ambiente, senhora Marília Carvalho de Mello.